Boa noite. O Cruzando as Conversas desta quarta-feira trata de um tema polêmico, como é a proposta desse programa na sua noite, no 524 da NET, ou pelo Facebook ou pelo YouTube. E o nosso tema de hoje é se policiais devem ou não atirar contra quem estiver portando um fuzil. Um tema palpitante e para compor esse debate a gente conta com 4 especialistas no tema, evidentemente 2 favoráveis e 2 contrários, e vamos estender muito esse assunto envolvendo a área da segurança pública que mexe diretamente com você aí de casa. Então, para compor o debate desta noite, a gente conta com os nossos convidados, o advogado criminalista Daniel Rossato. Também presente no estúdio, Wilson Estivaletti, advogado. Também conta conosco aqui no estúdio o advogado criminalista Rodrigo Schmidt da Silva. E contamos também com a presença da advogada criminalista Marília Vargas. E você aí de casa sabe que pode participar conosco pelo Facebook, através do facebook.com/RDC Digital ou pelo WhatsApp no 99815-9990, repetindo para você, 99815-9990. Você manda a sua sugestão, seu comentário e a gente distribui entre os participantes aqui da bancada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos começar então com a doutora Marília, mulheres primeiro, podendo ser? Para não ser indelicado. Uma boa noite, Marília. Tudo bom? Tudo jóia. Como é que avalia, primeiro de tudo, esse cenário da segurança pública, essas propostas de modificação na legislação, a chegada do Sérgio Moro também no Ministério da Justiça, uma contextualização desses primeiros meses do governo Bolsonaro na área da segurança pública? Bom, para a gente abrir, né, as portas do assunto, no geral, como tu colocaste, eu avalio de uma maneira extremamente positiva, frente aos anseios da sociedade. Mas não só isso, porque o direito não trabalha só com o que a sociedade quer. Muitas vezes a sociedade anseia por coisas que a gente não pode cumprir, né, à risca, porque não é assim que o direito funciona. O direito, para se criar, para se modificar uma lei já existente, para se criar outra, merece todo um estudo, realmente estudos sérios sobre casos. Então, frente à chegada do Sérgio Moro ao governo, foi um ganho imenso para o Brasil, uma pessoa de uma carga de conhecimento incrível, né? Tenho as minhas ressalvas, sim, com alguns posicionamentos, pensamentos pessoais do Moro com relação ao direito, mas dentro, por exemplo, do pacote anticrime, que é o que está mais em pauta com relação a ele, eu não lendo de maneira rápida alguns pontos e de maneira mais acertada outros, não tenho uma ressalva a ser feita. Eu acho que é realmente o que o Brasil está precisando. Nós estamos numa situação de total insegurança. Nós não vivemos só a insegurança hoje em dia, nós temos guerra civil, né? Então a gente precisa realmente de um pulso firme e de medidas drásticas para que a população possa, por exemplo, sair à rua com a certeza de que vai voltar para sua casa em segurança e em paz. Perfeito. Wilson Estivaletti, boa noite. Boa noite. Suas considerações também nesse sentido da segurança pública, os primeiros meses do governo Bolsonaro. Primeiramente, né, agradecer o convite, né, o meu boa noite, né, para ti, Ligado, para os colegas que fazem parte da bancada. Eu entendo que existe toda uma situação agora de, vamos dizer, de perplexidade com as medidas um pouco, consideradas um pouco mais duras e enérgicas, mas é que as pessoas não estão percebendo que o quadro ao qual essas medidas estão se propondo a atacar é um quadro de extrema necessidade de uma ação dura e enérgica. Nós estamos com um cenário social muito complicado, nós passamos por períodos, vamos dizer, de crise social, uma crise de educação, uma crise de própria identidade brasileira, e isso fez com que a sociedade se perdesse. E agora nós chegamos a um ponto em que ou o remédio se torne, esse remédio amargo tenha que ser dado à nossa sociedade, ou senão a gente vai perder todo o paciente. A gente enfrenta hoje, salvo aquelas pessoas que têm condições de viver numa redoma, num condomínio, numa situação em que a segurança ela é feita de forma particular, de forma mais efetiva, essas pessoas podem se dizer que têm uma sensação de segurança. Agora, o cidadão comum, o cidadão que precisa enfrentar o dia a dia, que mora em comunidades mais afastadas do centro,
eles estão sofrendo uma situação delicadíssima. As pessoas saem de casa sem saber se vão retornar. Então, o Estado toma uma atitude enérgica, mesmo que possa parecer e que possa também ocorrer alguns excessos, que a gente não pode ficar balizando, e é esse o mal da lei que vai ser criada, que as pessoas vão começar a se ater às exceções, aquelas condutas erradas de excesso, e aí vão tentar trazer como regra para desmerecer a postura e o projeto do Moro e de Jair Bolsonaro. Mas se não for tomada medida dura, a sociedade ela não vai se recuperar. É que vocês aqui não são do tempo do metiolate, né? A questão do metiolate quando ardia. Então, infelizmente, tu tinha, para curar a ferida, que passar pelo metiolate. Se tu não passasse, tu não ia curar a ferida. Da mesma forma, fazendo essa analogia e trazendo para o nosso quadro social de uma violência urbana com índices alarmantes, nós vivemos um país que não está em guerra, mas com índices de países que passaram por guerras horrendas. Então, é no mínimo para instigar a pergunta de que será que aquela que os nobres colegas que têm conhecimento e a gente já participou de situações dentro de processos, eu mais ou menos conheço os posicionamentos deles e eu vou concordar com eles na questão da defesa de uma situação ideal, só que hoje nós não estamos numa situação ideal. Quando a gente diz que a pessoa, e aí vamos entrar direto no tema, portando um fuzil numa zona de conflito, de guerra, onde não existe país no mundo que morre a quantidade de policiais. O nosso país, em termos de homicídios, é o terceiro maior do mundo, per capita. Se nós não enfrentarmos isso como uma situação de emergência, uma situação de exceção, não entendermos assim, nós vamos continuar perdendo vidas. E, só para concluir... Perfeito, para a gente poder rodar inicial. Só para terminar. Esse debate pode parecer que é uma discussão, vão abater uma pessoa com um fuzil. Parece que quem está defendendo, eu e a Marília estamos defendendo que eu entendo que tem que ser batido. Os colegas vão dizer, não, mas tu não está defendendo a vida. Não, muito antes pelo contrário. Exatamente tirar uma pessoa que está numa situação planejando ou arriscando a vidas de inocentes, por entender, por defender a vida, é que a gente entende que essa pessoa tem que sair do convívio social, do convívio desse mundo aqui e procurar uma situação, né? E colocar numa situação de abate, porque não existe a possibilidade de uma pessoa carregando fuzil não ter a intenção de matar. Perfeito. Daniel Rossato, boa noite, suas considerações? Tudo bem. Eu ouvi algumas coisas aqui. A primeira delas foi de que pode parecer que quem defende a situação de que mereça ser abatido as pessoas que portam fuzil estão defendendo a vida. Eu não vejo como nós defender a vida tirando vidas. Esse é o primeiro ponto que para mim me causa espanto. Defender a vida, sim, é defender que aquela pessoa que está portando um fuzil não porte um fuzil, porque ele está errado, ele é bandido por isso. E por isso ele é um bandido. Agora, no momento que a gente começar a tirar vidas sumariamente, nós vamos nos igualar a eles, nós vamos nos tornar bandidos, talvez não pelo termo, porque vai ser legalizado, e sendo legalizado é pior ainda. A injustiça do Estado é muito mais grave que a injustiça do indivíduo. Já foi dito por Rudolf von Irgen no livro A Luta pelo Direito. O primeiro ponto que a gente tem que atacar é que a medida do Moro é muito pior que pena de morte. Eu preferiria que a gente tivesse pena de morte no Brasil. Eu ia chegar nessa pergunta lá na sequência aqui para... Porque a pena de morte a gente tem um processo. Ali esse rapaz pode ser absolvido, não vai à morte. Agora o tio não tem processo, meu amigo. Tem um rapaz atrás da luneta dizendo é esse e vai. E aí? E aí? Porque ele estava com um fuzil? Tá errado. Tá errado. É evidente que está. Mas por isso a morte, sem nem processo. Não, daí eu não concordo, eu não posso concordar, eu não posso acreditar que se diga que a gente está defendendo a vida matando alguém. A gente defende a vida defendendo a vida. Vive ele, vive os outros, a gente prende ele se tiver que prender.
tira ele do convívio social. Ah, prisão perpétua, isso é uma outra discussão, querem prisão perpétua, mas não matem esse rapaz. Assim, do nada, aí eu não vejo como defender a vida. O Rio de Janeiro, e aqui o exemplo, o Sérgio Moro dá essa declaração de que o policial não precisa levar um tiro de fuzil para poder atirar em alguém. A frase é exatamente essa. O Rio de Janeiro, usando como exemplo, o Rio de Janeiro, no primeiro trimestre do ano... do ano de 2007 a 2013, o Rio de Janeiro matou, em confronto com a polícia, policiais mataram no Rio de Janeiro 2.212 pessoas. De 2007 a 2013. No mesmo período, de 2013 a 2017, 5 anos também, os policiais mataram 5.159 pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos uma inflação de morte pela mão da polícia, e aqui eu não estou levando em consideração se foi justo ou injusta. Não é isso. A gente vive um problema. Mata-se muito. De 133%. E aí eu pergunto, se a nossa inflação fosse 133%, se o aumento do IPTU fosse 133%, se o aumento do IPVA fosse 133%, nós teríamos uma baderna na rua. E por que com morte não? Não se tem isso com morte? E aqui a pergunta principal. Segundo, a análise, o Anuário de Segurança Pública do Brasil, tá? O Brasil é o país que mais mata em confrontos com a polícia do mundo. Do mundo. O país que mais mata em confronto policial com indivíduos é o Brasil. Isso não há dúvida. E não se mata porque os policiais são despreparados. Não, nós temos policiais muito preparados. E quem me conhece sabe que muitas vezes estive em plenário fazendo defesa de policiais ao lado de colegas que eu admiro tanto, que me ensinaram muito do que eu sei. Policiais não matam porque bandidos e policiais travam uma guerra. Não é por isso. Policiais não matam negros e pobres. Policiais matam porque nós, população, queremos que matem. A gente é a favor disso. E aqui eu volto ao passado, a gente precisa analisar a história. Ao analisar esse tipo de medida do Moro, a gente precisa analisar a história. Eu fazia aqui uma anotação, Foi dito que o direito não trabalha só com o que a sociedade quer. Isso é uma verdade. O direito precisa também analisar o que é justo. Muitas vezes o que a sociedade quer não é justo. Basta ver a história do Brasil, a revolta das vacinas. A população não queria tomar vacina porque acreditava que as vacinas não eram benéficas. O que o Estado fez? Não, peraí, vamos dar as vacinas e já era. O povo não tem escolher, é o bem do povo. Hoje a gente está vendo que as pessoas estão começando com essa ideia de que vacinas não é bom e estão morrendo por meningite. Por vezes, o que o povo quer não é o melhor para o povo. Se eu estou certo ou errado do que é melhor para o povo, eu não sei, mas só que eu não posso concordar que tirar a vida de alguém, ceifar a vida de um jovem, de um adulto ou de qualquer pessoa, seja o certo. Eu só quero que prenda, então. Tem como? Prende. Okay. Vou passar agora a palavra ao Rodrigo Schmidt da Silva também, considerações iniciais. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É sempre muito... Eu fico muito confortável quando eu tenho o Dr. Daniel do meu lado. Eu fico com todos esses suportes, né, de números, enfim. Eu, há 20 anos atrás, quando me formei, a minha tese na faculdade foi exatamente legítima defesa no Tribunal do Júri. Trabalho no Tribunal do Júri muito com o aspecto da legítima defesa. Acho que nós temos que analisar qual a função do Poder Judiciário, qual é a função do Estado. Para que serve um processo? Um processo serve para colocar freio. Ele serve exatamente para que as pessoas não utilizem da vingança, para que nós não tenhamos uma barbárie. E hoje, o que se prega é que as pessoas podem se exceder, como se 2 erros fizessem um acerto. Acho, primeiro, que é improdutivo. Eu hoje vejo que se corta uma cabeça, nascem 2.
Porque há muito tempo se mata. E há muito tempo a criminalidade apenas aumenta e se torna cada vez mais violenta. Quando se coloca o confronto como solução para os nossos problemas sociais, muitas vezes eu vejo que quem incita a violência como solução não teria à frente da batalha. Eu votei no Bolsonaro. Mas, muito mais até por aspectos econômicos do que por este discurso. Eu não votaria no PT. Mas, apesar disso, acho que esse discurso contra a violência, esse discurso dizendo que a violência resolve o problema da violência, ele me parece muito exagerado, um populismo que mexe com o nosso emocional, porque realmente nós vivemos uma situação hoje realmente muito triste na nossa sociedade, mas o que apresenta como solução, muitas vezes, não me parece muito oportuno. Como o doutor colocou aqui, um exemplo do Rio de Janeiro, quando nós tivemos uma intervenção militar, por exemplo, há pouco tempo atrás, no Rio, nós tivemos uma apreensão de aproximadamente meia dúzia de fuzis e morte de diversos militares e agentes de segurança pública. Com uma ação de inteligência da Polícia Federal, em uma única vez, no mesmo estado do Rio de Janeiro, foram apreendidos mais de 150 fuzis. Então, eu prefiro a inteligência. Acho que o objetivo do Estado não deve ser matar, deve ser prender. E, em último caso, matar. Desde que eu me formei até hoje, não houve mudança na legislação no que pertine à legítima defesa. A legítima defesa, e eu sou um defensor da lei acima de qualquer coisa, por mais que muitas vezes, como pai, eu tenha vontade de ver aquele criminoso sendo abatido. Mas essa minha vontade não pode ser a vontade legal. A lei diz o seguinte, que a pessoa age em legítima defesa quando está uma agressão acontecendo de forma atual ou iminente e aquela pessoa está autorizada a repelir aquela agressão usando moderadamente dos meios necessários. Ah, mas o pacote quer mudar a questão da moderação. Bom, mas não mudou. E os policiais já estão hoje inflamados por esse discurso populista de que está autorizado a matar, está autorizado a se exceder. Só que quem vai sentar no banco dos réus são os policiais e as suas condutas vão ser analisadas casuisticamente. Pois é, a partir desse olhar das observações dos nossos convidados, como é que é possível uma legislação que dê conta de um país tão complexo e que enfrenta realidades diferentes, como a atuação da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, em certa medida, na comparação com a Polícia Militar no Rio de Janeiro, que enfrenta uma guerra civil não declarada, e ao mesmo tempo essa atuação que precisa de uma certa dose de energia para combater o crime organizado. É possível uma legislação que consiga dar conta dessas situações, ou desses contrastes que a gente vive na área da segurança pública, por exemplo? É que nós tivemos assim, na minha avaliação, o problema que eu vejo é que o nosso problema é social. O nosso problema, ele vem, melhor dizendo, ele é educacional. Nós passamos, desde a época que os militares devolveram o governo para os civis, nós passamos pela esquerda, nós estamos há quantos anos na esquerda? E a esquerda, ela se sustenta num discurso demagógico, dizendo que tu tem todos os direitos do mundo. A pessoa só tem direito, ela não tem obrigação. Vocês vão pegar todos os países que tiveram o socialismo, tiveram a esquerda à frente, índices de violência são muito grandes, porque eles prometem para a população... Nós temos uma análise de Cuba, nós temos uma análise dos índices de violência de Cuba, Cuba é esquerda, né? Sim. O senhor tem uma análise dos índices de violência de Cuba? A gente pode pegar aqui agora na internet. O senhor tem essa análise? Eu vou lhe dizer, não é. Em Cuba não é. Eu vou lhe dizer. Tu quer analisar Cuba comparando com quem? Com quem é pequeno como ele? Foi uma gana.
Não é de esquerda. Mas, gente, eu acho É que extrema direita. Não, eu vou dizer assim, é não. extrema Análise direita. não é política. Então, análise. Perfeito. Não. Vamos concordar. Eu Então, acho nós que vamos análise discutir, não é vamos esquerda e tendenciar o direita. Só discurso concluir, não. entre direita e esquerda. Eu acho que não, o mas discurso eu é só, entre matar ou não matar. Não, porque é muito simples. Não, porque assim é de simples. criação de lei, Porque aí a questão, de assim, ó, integrar a sociedade, isso aqui não é Porque político. Só A para questão construir, não só é- para construir. concordar. Não, só para construir. Eu vou- Não, Cuba, primeiro que não existe índice Cuba. Cuba, o oficial, tu não. No momento em que tu não tem imprensa, no momento em que tu não tem voz, não tem opinião, não tem como, não existe. Cuba nunca teve índices nem próximos da realidade, né? E sempre tiveram índices maquiados. Cuba, pelo amor de Deus, Cuba é exceção da exceção. Tu jamais pode falar de Cuba. Até colaborando com o senhor, o Dr. Colares dizia o seguinte, que estatística é a arte de espremer os números de tal forma que eles confessem o que se quer que seja dito. E isso não é questão de esquerda ou direita. Mas qualquer governo vai querer maquiar números. Só para terminar, só para concluir. Não, mas assim, ó, aí vamos só para chegar, nós temos que chegar aqui para poder aí entrar no pacote do Moro. O problema é que a nossa sociedade foi prometido muitas coisas para a nossa população. Nós passamos por governos populistas, por governos que levaram o país ao caos, e aí agora a sociedade ela está atônita e só houve todas essas mudanças porque mexeram na classe média. Quem mexe, quando derrubaram a Dilma, quando sofreu as pressões populares, aquela foi a classe média. Enquanto o PT estava trabalhando, fazendo aquela distribuição, entre aspas, né, de dinheiro, mas não estava mexendo na classe média, estava tudo tranquilo. Foi reeleito, o Lula foi reeleito, elegeram a Dilma. A história daqui 20, 30 anos, quando olhar a Dilma, disse assim, como é que elegeram a Dilma? Porque ela não tinha Talvez preparo. A história vai dizer como é que elegeram o Bolsonaro. Não, nós temos que fazer um parênteses. A questão do Aqui Bolsonaro... Nós estamos fazendo parênteses. Doutor, como é que eu vou dizer que a Dilma é mais despreparada que o Bolsonaro? Doutor, O senhor, por favor, me desculpe. O Bolsonaro, é que assim, ó, é que no caos... Não, vai Pelo ter amor de Deus, como, doutor. ok? Não, doutor, não. Não, doutor, assim, ó, Estamos aqui fazendo um adendo. Não, Porque eu acho presidente não que o nosso vale, presidente Vamos ele é extremamente preparado, tá ok? Vamos só voltar para a questão do pacote. Um presidente que posta Golden Shower no Twitter é preparado? Daniel, eu entendo, mas agora não é o tema do nosso debate que vamos puxar para a ideia da é por isso, é que se nós não entendermos a raiz do problema, a gente nunca vai chegar. Nós vamos jogar gelo, entende? Por que a população não consegue entender a violência? Porque se tu não começar a pensar na causa, tu jamais vai atacar a consequência. Entendeu? Não adianta dar aspirina pro doente de câncer. Tu pode aliviar a dor, mas tu não vai tratar o problema. Então hoje nós temos que reeducar a população e dizer que a população ela tem que entender que tu tem responsabilidades e direitos, não só direitos. Nós tivemos, a nossa sociedade, ela foi governada, somente no nosso estado do Rio Grande do Sul e o nosso país, por governos que prometiam muito mais do que tinham a responsabilidade de governar. Nós não tivemos bons administradores no país e no estado. E nós estamos colhendo isso hoje. Nós estamos vendo, a nossa sociedade está decaindo, o nosso PIB não cresce, porque não é por acaso, não é o Bolsonaro que é culpado de tudo agora. O Bolsonaro ele não é a causa. Isso vai piorar a situação. Não, o Bolsonaro só chegou ali porque a situação estava nessa. Bom, o que é possível para equacionar essa situação, esse caos que a gente enfrenta ou presencia na segurança pública? A gente pode trazer de solução? Uma questão relativa a isso. Eu acho que não se resolve nada com canetaço. Nós vivemos uma ilusão, governo após governo, de que as coisas vão ser feitas à base de leis. E aí nós tivemos um discurso populista para uma via, hoje nós temos um discurso populista para outra via, nós vivemos extremos e a razão não está nem no extremo nem no outro, está no meio. Essa questão de política, há muito tempo eu trabalho, lido com políticos, e eu sempre digo uma coisa que muitas vezes alguns ficam chateados, mas sou obrigado a dizer. Não existe esquerda ou direita, existe dentro ou fora. Quem está dentro do governo sempre diz que não tem dinheiro para fazer o que precisa. Quem está fora sempre diz que o problema não é dinheiro, é gestão. Exato.
quando esse sai do governo, ele diz que deixou o dinheiro no caixa e que faltou tempo para fazer tudo o que poderia fazer. Quando o outro entra, diz que deixaram o cofre vazio. Nós ouvimos isso sempre. E essa discussão política, na verdade, é um reflexo da nossa discussão social. Hoje as pessoas buscam defender o seu político de estimação de acordo com a sua bandeira, como se fosse clube de futebol, como se fosse paixão. E quando nós vemos um pacote do doutor Moro, né, eu, pelo menos, espero de advogados que façam uma análise jurídica. É isso que eu espero. Eu hoje vejo, por exemplo, a discussão sobre prisão em segunda instância. Está no pacote do doutor Moro. É um remendo. Por mais que eu seja, eu sou o mais radical. Eu sou a favor da extinção do STJ e do STF. Sou mais radical, tá? Mas, hoje, o que nós vemos é que existe uma ação direta de constitucionalidade, estão querendo ver o aspecto constitucional da prisão em segundo grau, que está sendo debatida, e o doutor Moro manda para o Legislativo um projeto para alterar o Código de Processo Penal. Ou seja, ele está fazendo algo que é um remendo à legislação federal, porque sabe que não tem maioria qualificada para fazer uma emenda constitucional, que é o que realmente precisa para tratar desse assunto. Então, falta seriedade. Porque hoje nós temos uma discussão jurídica que, me desculpem, é ridícula, porque estão tentando interpretar um artigo da Constituição Federal que diz o seguinte: a execução iniciará após o trânsito em julgado. E o que se faz hoje? Se interpreta trânsito em julgado como decisão em segundo grau. Não, isso não pode. O Supremo não tem que fazer uma interpretação do que não existe. Quando o texto é expresso e é claro, não cabe interpretação. Sou contrário a fazer isso, seja por motivo mais justo que seja. Para mim, o lugar do Lula é na cadeia. Ele tem que ser condenado. Para mim, tem prova de sobra para isso, mas os fins não justificam os meios. Estão rasgando a Constituição Federal. Estão fazendo um remendo através de uma mudança de uma legislação federal que nós sabemos que não vai acabar com a discussão sobre a constitucionalidade. Isso é uma crítica. Agora, isso é uma crítica jurídica, não é uma crítica ao doutor Moro. Doutor Rodrigo? Desculpa, só para concluir. O doutor Moro tem toda boa intenção, talvez, em fazer. Mas ele tem o conhecimento da técnica e sabe que, como está encaminhado, e nós juristas sabemos, não tem como nós fazermos um remendo à legislação federal. Talvez o caminho fosse uma nova constituinte, mas aí é um não, outro... Não. Emenda, um projeto de emenda à Constituição. Mas uma revisão não só nesse aspecto. Não, mas nesse aspecto que seja. Mas precisaria uma maioria qualificada que hoje não tem. Não tem. Doutor, só uma coisa que... A boa notícia que eu vejo nesse cenário todo, nesse quadro horrendo, é que as pessoas elas estão se preocupando mais com a questão política e a questão jurídica. Hoje esse debate ele não se restringe só ao mundo acadêmico. As pessoas na rua, elas conhecem, elas sabem o nome de quase todos os ministros. Se a gente fosse voltar a 30 anos atrás... E da seleção brasileira, não. Inverteu. Mudou. Em 82, tu nem sabia o que era STF. As pessoas não sabiam o que era isso. Verdade. Hoje a população conhece o STF e não conhece a seleção brasileira. Então, essa alternância, essa mudança de postura e posicionamento, até as críticas ao Bolsonaro, eu nunca vi um governo tão fiscalizado, e que bom que está sendo fiscalizado, porque a população está se importando com a res pública. A coisa pública está sendo, vamos dizer assim, vigiada. Coisas que nós devíamos ter feito isso aí há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, nós não estaríamos onde nós nos encontramos hoje. Mas essa preocupação da sociedade, da população, em ver a coisa pública de forma melhor, faz com que a nossa sociedade caminhe, no meu entender, para um futuro melhor. Sempre foi dito que o nosso país era o país do futuro. Agora eu começo a crer nisso, porque realmente nesse presente que nós estamos hoje, a gente está se preocupando com o país. E a partir do momento em que tu começa a olhar e a perceber e a fiscalizar e a cobrar o teu político, as coisas vão começar a mudar e vão começar a andar melhor.
Nesse sentido, quando se traz essa ideia de que os policiais poderiam atirar, né, contra alguém com um fuzil, se vem muito à mente dos nossos espectadores que estão acompanhando o nosso programa, a ideia das comunidades do Rio de Janeiro, as favelas e os traficantes. Como é que, de uma maneira efetiva, o governo pode tratar o tráfico de armas, por exemplo, e a questão também do tráfico de drogas está muito associado ao uso do fuzil para a gente poder... É que a questão debatida política aqui foi muito calorosa, né? As pessoas agora sentem muito calor. E mobilizou a audiência, apareceu um comentário da timeline. Mas a discussão na realidade aqui é... E agora minha ideia é botar a bola ao centro e a gente poder seguir o caminho. Eu desagrado todo mundo. Qual é o nosso assunto aqui hoje, né? A questão da legítima defesa, né? Que o pacote do Moro traz essa ampliação para os agentes de polícia, né? Policiais militares, policiais civis. E essa questão do uso de fuzis veio junto com a palavra do Moro. Associado ao governador do Rio de Janeiro já tinha se pronunciado. Exatamente, porque no mesmo evento de segurança pública, o Witzel se manifestou dizendo que os snipers já estavam atuando, mas que ninguém tinha que saber nada disso, porque isso aí é uma atuação sigilosa. Perdão. Acho que essa declaração do Witzel foi extremamente irresponsável, porque primeiramente, se é sigilosa, ele não tem que estar indo fazer gracinha, né? Populismo total. Cara, se isso é um trabalho sério, porque eu entendo, tá? Esses atiradores de elite trabalhando dessa forma como um trabalho muito sério. Tá? E entendo que o Rio de Janeiro, para mim o estado do Rio de Janeiro enfrenta uma realidade totalmente diferente dos outros estados do país, né? Então, pela própria configuração geográfica, se a gente for pensar a atuação das polícias em direção aos morros, enfim, até por isso, eu creio que com a atuação do governo, do governador Witzel, eles avançaram muito em termos de legislação. E essa questão do poder de atuação do sniper vem totalmente galgada em cima do próprio artigo da legítima defesa, que o doutor falou como se estivesse lendo o código, né? Eu acho lindo quando isso acontece, só faltou dizer vírgula. O que acontece? Quando eu, Marília, vejo, se estivesse atuando como um policial, estivesse vendo um rapaz, como o doutor gostou de falar, mas pra mim é um bandido, né? Um filho da mãe ali, portando um fuzil, o que eu vou pensar? Cara, eu vou ficar aqui esperando, vou ver o que esse irmão vai fazer. Não, ele vai atirar em alguém, ele vai ceifar a vida de alguém. Pode ser um morador da favela, pode ser um policial, pode ser uma criança, pode ser alguém que tá lá numa outra perimetral passando de carro e vai morrer com alvejada sem querer, sem razão, sem motivo. Então, totalmente galgada na questão da violência iminente, da iminência da violência, é que se defende a utilização dos snipers. O que é diferente do que é... Porque, como a gente falou, parece que tudo isso, a questão dos snipers e da legítima defesa, é tudo Moro e o presidente Bolsonaro. E não, né? Vamos com calma. Essa questão, esse populismo dos snipers foi causado todo pelo Witzel. Claro que veio o Moro e chancelou, né? Disse, não, realmente eu acho que um policial não precisa esperar ser alvejado. Cara, se ele for alvejado, um traficante não vai atirar no policial. Ai, olha só, eu vou atirar no teu braço pra tu não atirar em mim. Ele vai matar, ele vai atirar pra matar. Então, a violência iminente que está dentro da lei, que é requerido pelo Instituto da Legítima Defesa, está presente, né? O que é, e aí, em contrapartida, vem o projeto do Moro, então, ampliando a questão, a visão da legítima defesa quando nós estivermos frente à atuação de policiais militares e policiais civis, né? O que não excluiu que eles vão ser levados a julgamento, né? Eles vão responder dentro do pacote, eles ainda responderão por todo e qualquer excesso doloso e culposo, né? O que se vê é uma nova análise da situação, né? Porque hoje em dia eu não vejo um policial militar e um policial civil como um cidadão qualquer. Até porque um policial militar, tanto a praça quanto o oficial, para ingressar na polícia militar, eles fazem um juramento de vida. Ok, assim a gente fecha esse primeiro bloco, que foi palpitante. A gente vai para o segundo bloco na sequência, um rápido intervalo e a gente já volta com o segundo bloco do Cruzando as Conversas desta noite.
E a gente volta para o segundo bloco do Cruzando as Conversas com o tema palpitante desta quarta-feira, que é se os policiais devem ou não atirar contra quem estiver portando fuzil, e a partir daí diferentes análises de cenário envolvendo a conjuntura da segurança pública no nosso país. A Marília Vargas, advogada criminalista, está concluindo seu pensamento e agora a gente volta ao segundo bloco. Marília. Eu minha palavra, Deus o livre. Então, eu estava dizendo que eu não considero um policial civil e um policial militar um cidadão qualquer, um servidor qualquer. Né? Primeiramente, que os policiais militares têm toda uma questão de regência do próprio serviço deles, e tanto a praça, como eu já disse, quanto o oficial, quando eles entram, né, na polícia militar, eles fazem um juramento com a própria vida. Eles dizem que eles vão preferir a vida de um cidadão do que a própria vida. A Polícia Civil faz a mesma coisa. Então, assim, ó, eu não posso querer que um instituto da legítima defesa, que vale para qualquer pessoa, valha também para essas pessoas que vão para a rua sabendo que, de repente, não vão voltar, porque é a obrigação deles. E, inclusive, tem uma situação que num curso para delegados de polícia, muitos policiais já, né, ali, e estava acontecendo um assalto numa lotérica perto do curso. Um que estava saindo, voltou, olha só, está acontecendo um assalto. Se todos eles, sabendo do assalto, estando ali e podendo agir, não agissem, a gente sabe o que acontece, né? Como eles são responsabilizados. Prevaricação. Não só prevaricação. Eles respondem pelo resultado do crime. Quando tu tá ali, tu pode agir. Se um policial está ali, deixa de cumprir com a... frente ao crime acontecendo, se eu estou sendo roubado, se acontece um latrocínio e o policial estava ali perto de mim e não agiu podendo agir, ele vai responder pela minha morte. Então, gente, eu não posso considerar essas pessoas, eu não posso entregar a elas um instituto da legítima defesa que serve para qualquer cidadão. É isso que eu não consigo enxergar, e é por isso que nessa parte, e eu não entrei nas outras questões do projeto anticrime, que eu gostei muito, de verdade, eu fiquei muito feliz quando eu li esse projeto, mas essa questão já vinha em outros projetos de lei, né, há tempos tentando, e eu achei que numa compilação de todos os projetos de lei para ampliar a legítima defesa, essa apresentada nesse projeto foi porque não tirou a responsabilidade, ou seja, se tu te exceder, se tu for além do que tu realmente deveria fazer, tu vai responder, né, mas tendo todo um olhar mais cuidadoso para a atividade policial que a gente precisa, porque a gente não pode criminalizar a polícia como está ocorrendo. Daniel. Bom, vamos primeiro pontuar, que foi dito pelo doutor, um primeiro ponto, a função do processo, a barbárie. Como eu tentei dizer no início, eu acho que o mais importante aqui é a gente dar uma olhada para trás para entender o para frente, né? A gente olha para o passado, com as experiências que deram errado no passado, a gente não repete elas. A gente tinha lei de talhão, olho por olho, dente por dente, roubava a galinha, eu ia lá e roubava a galinha. Matava alguém da minha tribo, eu ia lá e matava qualquer pessoa da tribo do outro. Lei de talhão. Conhecido, né, como democracia ateniense, se criou o Instituto do Processo como um mecanismo de possibilidade de absolvição daquele que era acusado de um crime. Então, para isso que existe o processo, para dar a possibilidade daquela pessoa que é acusada de um crime vir a ser absolvido. Por quê? Porque ela até a sentença condenatória, com trânsito em julgado condenatória, ela tem a presunção de inocência a seu favor. A gente está tratando aqui a questão do fuzil e como elemento de legitimação para uma legítima defesa além dos marcos que a gente tem. A questão do policial, eu concordo. O policial ele deve ser olhado de uma nova forma. Como eu dizia, já tive em alguns júris em que policiais estavam sendo acusados. Eu costumo dizer, se para nós é muito difícil estar o tempo inteiro cuidando para pisar em cima da linha, para um policial é muito mais difícil, porque ele sai para trabalhar com a arma na cintura e o outro não quer que ele esteja com a arma ali. Em muitos pontos isso há conflitos. E não há dúvida, no momento do conflito, o policial tem que se defender. E eu não peço para que o policial dê tiros para cima, tiros de aviso, tiros... Porque ele não pode mais. Não se pede isso, entendeu? É evidente que a questão do policial a gente tem que entender. O problema é quando a gente amplia essa legítima defesa de uma maneira que ela vai aumentar o número de mortos exponencialmente.
A pessoa vai pegar o fuzil de uma distância que não se sabe, porque a gente sabe que snipers atiram a 3.000 metros, né? E ele vai atirar pro morro, para onde for. A ideia do Rio de Janeiro é o morro. Eu não vejo pessoas andando de fuzil, não tem vídeos na internet de pessoas andando de fuzil. Aqui. Na 24. Sim, na Padre Chagas. Por isso eu pensei que a questão da violência, ela acaba sendo mais exacerbada no Rio de Janeiro, porque lá está a imprensa É que é nacional. um exemplo que a gente está usando. O Moro estava com Porque Witzel. é lá que tá todo Mas assim, o furdunço como foi dito aqui, é porque o Rio é a cidade maravilhosa. Porque não é os maiores índices de criminalidade. Evidente. Exatamente. Sergipe nós temos índices talvez muito maiores. Mas é que o Rio é a cidade maravilhosa e é aquela que a gente hoje tem como exemplo do Witzel, que foi quem deu essa declaração, onde o Moro estava, inclusive nesse mesmo congresso em que estava o Moro dizendo que nós temos que dar tiro em bandido, sumiu uma pistola de 400 euros. E a pistola sumiu do nada, do lado do Mourão, do Witzel, da galera lá. Então assim, é evidente, e aqui é brincadeira, mas aconteceu mesmo. É evidente que a gente aumentando a legítima defesa, a gente vai aumentar o número de mortos. E eu já vejo um número de mortos muito grande. Mais 60 mil, né? Mais 60 mil. A gente vai pegar um exemplo aqui, tá? No primeiro trimestre de 2016, os Estados Unidos inteiro, com 330 milhões de habitantes, matou 1.093 pessoas em conflito com a polícia. Isso trazido pela, se eu não me engano, The Economist. Não, The Guardian. No Rio, na mesma época, com 17 milhões de pessoas, nós tivemos 1.127 mortos. A gente tem uma guerra declarada no Rio. Lindo, maravilhoso, mas só que a gente tem 17 milhões de pessoas e 330. A gente não pode justificar tudo isso porque, não, mas o Rio é perigoso. Bom, Chicago nos anos 90 era muito perigoso e continua perigosa. Tanto é que a Criminal Law and Criminology Magazine of University of North Virginia, isso aí mesmo, essa coisa muito importante aí, de Chicago, é a revista de criminologia e direito penal da Universidade de Northeastern, no Chicago, não sei como é que se pronuncia isso, em que pese eu já sabia falar um pouquinho de inglês, não consegui ler. Eu fiz que falhou, tá? Eles disseram, as pessoas que foram entrevistadas disseram que 88% das pessoas entendem que a pena de morte ou a morte de pessoas não tem nenhum impacto sobre os níveis de criminalidade. Então a gente tem que entender. Mas aí é a pesquisa. A gente pode discordar dela? Pode, mas é a pesquisa. A gente tem que ter um ponto de referência. Né? Então, assim, a gente tem que entender que não adianta nós querer matar e aumentar a legítima defesa de uma maneira, né, que nós vamos ter um aumento nisso. O Rio de Janeiro já em 2017, no primeiro trimestre de 2017, em 2017, teve mais de 1.400 pessoas. Foi o recorde histórico do Rio de Janeiro, batendo 98, que era o antigo recorde. Ou seja, a cada 5 mortes violentas no Rio de Janeiro, o gatilho era puxado por um policial. E legítima defesa ou não, eu não sei. Existe. A gente precisa diminuir, mas é o que eu tô te dizendo. A gente precisa de mortes é alto. Doutor Daniel, É alto. quantas... O número de mortes é alto? Tá, é alto, mas só um pouquinho. Estão em confronto. Ah, tá, mas matou, eu não sei se é legítima defesa. Mas a gente precisa diminuir o número de mortes, não aumentar ele. Mas isso não quer dizer... Qual é a capacidade de... Eu vou ali tomar um café. A gente não precisa aumentar a legítima defesa. Essa questão desses números é a mesma coisa quando a gente vai falar dos números... Só um pouquinho, doutor. É a mesma coisa assim, quando a gente vai falar dos números do aborto. Nunca ninguém apresenta um número concreto. Esse número X de mulheres morreram em função de alguma coisa que deu errado depois do aborto. Não, são mulheres que morrem ou por alguma coisa, esse do aborto coisa não que sei. pegou... Não, mas eu vou fazer a comparação, vou chegar lá, você vai me entender. Tá? Só maneira rápida pra gente poder também ouvir os outros convidados também, Marília, por Então, favor. assim, ó, a questão dos números tá em confronto, mas numa chuva de tiros... Tem comprovação que X número de pessoas morreram pelo gatilho da polícia ou elas morreram no meio do confronto com a polícia? É o que diz o estudo. Porque daí tu precisa estudar corpo por corpo que tá lá no morro, na favela, seja onde for, fazer estudo de balística e ver que aquele projetil realmente saiu da arma de um policial. Serve o processo.
Né? No processo se traz isso. Então, eu não acredito nesses números. Não tem como acreditar. Não tem credibilidade. Se o anuário de segurança pública não tem credibilidade, que é do governo, que vem de dentro das instituições, que analisa o que aconteceu lá com base em elementos objetivos. E eu vou lhe dizer, eu acho que só é 1 em cada 5, porque muita gente não consegue objetivo fazer. pra mim é tu pegar o projeto e dizer, essa aqui é a Mas a senhora está dizendo que não faz isso. A senhora pegou o estudo para dizer não faz doutor, isso? Números Olha, já... a princípio a gente sabe que não faz, né? Números só existem para justificar a tua política. Números tu crias para justificar a tua política. Mas eu tô te trazendo números de que morre muita gente. Eu não tô querendo dizer que todas as pessoas que morrem, por favor, que todas as pessoas que morrem são inocentes, coitadinha delas, não mereciam morrer. Não é isso. Tá? A polícia sim se envolve em incidentes. Pergunta, quanto assim, ó, doutor, um fuzil mata quantas pessoas? Um fuzil mata quantas pessoas? Doutor, por favor, posso falar? Um fuzil mata quantas pessoas? Falar? Não, é que eu tenho que números. acabar. Não, eu números. posso conseguir acabar? Não, mas eu não consegui falar ainda. Conclui o pensamento rapidamente, né? A gente passa a palavra. Eu não estou dizendo o Rodrigo vai na que as sequência pessoas que morrem, todas as pessoas que morrem em confronto com a polícia são coitadinhas, merecem um coitadismo. Não é. Muitas vezes elas são bandidas realmente. Muitas vezes elas atiraram também. O meu problema é que a gente vai aumentar o número de mortos sem nenhuma possibilidade de processo, de condenação. Nós vamos matar antes mesmo de qualquer processo. E isso é o pior. Nós não temos nem pena de morte. Isso é muito pior. Perfeito, vamos passar a palavra então agora. Assim, o senhor é dos números. Quantas balas tem um fuzil? Qual é a possibilidade de poderio de morte tem um fuzil? Que fuzil o senhor está trabalhando? Não, um fuzil. 556, 762, FAL. Qualquer um deles. O parafal tem 20 balas. Tá. Normal, né? Mas pode ter pentes maiores e menores. Em tese, 20 balas. É usado pelos snipers. Sim. É o parafal, em tese. Derrubou o cara que tá com fuzil, não morre ninguém. Morreu um, né? Sim, não morreu 20. Eu não quero Morreu o cara que era violento. Eu quero diminuir. Morreu quem não matou, quem quis. Sim, mas tu derruba quem quer matar. É só isso. Tá. Derrubou quem quer matar. Se eu tô, doutor, é a mesma coisa assim, se tu vê uma criança correndo com uma bola na rua, o que tiver à mente? Vai jogar bola. Tu vê uma pessoa com uma câmera e uma outra moça com microfone, vai fazer uma entrevista. Isso é lógico. Eu não vou na farmácia comprar pão. Por isso ele entendeu? É bandido. Se o cara... Por isso ele é bandido. E por isso ele bandido, quer... A gente prende. Não, a gente não mata. A gente é mais civilizado. Não, doutor. Existe uma coisa chamada civilização. A gente evoluiu. A gente não prende, Deixa eu concluir o pensamento pra gente passar pro Rodrigo também. O Rodrigo quer falar. Vai lá. Aí, o erro, doutor, tá aí. A gente não prende. Não prende, a gente neutraliza. São 700 mil pessoas presas. A gente não prende? Doutor, a gente neutraliza. A gente não prende, a gente tem pouco neutraliza. espaço. Não. É diferente. O erro tá aí, doutor. A gente neutraliza, a gente tira de ação. A primeira hipótese é a prisão. Se tu não consegue prender, tu derruba. Não vai esperar morrer, Mas ninguém tá pedindo isso. Não, o senhor tá... Como não, doutor? O cara tá com fuzil. Ele não tá, doutor. Não, doutor. Ele não tá com guarda-chuva. Ele tá com fuzil. Vamos ampliar a legítima defesa. Ela já existe ao policial. Não, mas não é. Nós não precisamos ampliar. O rapaz a 3 quilômetros, sem luneta, sem um fuzil com luneta, sem estar parado, ele não vai aceitar um sniper. Vamos passar aqui a palavra ao Rodrigo para a gente poder ouvir todos os nossos convidados. Vai lá, Rodrigo. Eu gostei de ouvir a doutora falando aqui lá no início, quando ela falava que o policial deve receber um tratamento diferenciado porque vive situações extremas. Tá? E eu penso exatamente o contrário. Eu lido com tanta dificuldade hoje no tribunal do júri de conseguir fazer com que as pessoas entendam que a legítima defesa ela não deve ser tão estanque para o cidadão, porque muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas são condenadas exatamente no requisito que fala sobre usar moderadamente dos meios necessários. Um cidadão comum dificilmente vai conseguir conter a sua emoção. E muitas vezes a pessoa é condenada pelo excesso de disparos. Isso a gente vê no tribunal do júri seguidamente com as pessoas do povo.
Agora, com um policial, eu espero que ele tenha o preparo para saber utilizar com muito mais moderação do que o cidadão comum. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas está criminalizando a polícia. Não, não, não. Eu estou dando à polícia o crédito que deveria ter quem deveria estar mais treinado, que infelizmente hoje a gente sabe que muitas vezes não acontece e que deveria ser a regra. Então, nós também muitas vezes dizemos a polícia é perseguida, a polícia é criminalizada, mas nós temos que lembrar como funciona um processo penal. Um processo penal funciona através de uma fase inquisitorial, através do inquérito policial, que muitas vezes é feita por policiais. E quando há um policial fazendo uma investigação em relação ao outro, pode ter certeza que eles têm sido muito mais complacentes entre si, porque o corporativismo, que nós muitas vezes não vemos na nossa classe de advogados, entre policiais existe. Basta que a gente analise quantas pessoas são condenadas hoje respondendo processos e que sustentam legítima defesa a cidadãos comuns e policiais, quantos que sequer vão a julgamento. Então, nós sabemos que muitas vezes as coisas ficam realmente no ostracismo, por isso que por mais que eu goste do doutor, ele me fortalece com os números, mas eu não gosto de usá-los. Porque eu vejo que muitas vezes eles não refletem a realidade. E não refletem a realidade exatamente por esse problema que a gente tem de origem, desde o início. Pois é, justamente nessa dimensão da realidade, se a gente for pegar esses números da Secretaria Pública do Rio de Janeiro, de 1.700 mortes, o próximo disso, ou em relação aos 60 mil homicídios do Brasil, como é que fica a questão da perícia na avaliação dos senhores também atuam nos tribunais, quando a gente percebe que menos de 10% das pessoas são condenadas por homicídio, né? Deixa eu só falar uma questão sobre os dados e sobre os números bem rapidamente. Existem pessoas que quando a gente fala Brasil, a gente não tem noção do continente que é isso aqui. Não é um país. Quando se fala Brasil, tem pessoas que morrem sem ter nascido. Eu estive no Amazonas e soube de um fato, de um navio, de um barco, onde morreram 10 pessoas e outras 40 foram jogadas no rio. O barco foi atingido por ponto 50 na fronteira com a Colômbia e a gente não vê isso em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque as pessoas que morreram não nasceram. Então elas não vão entrar em estatística alguma. Então O que só aumenta os números nesse caso. Né? Exatamente. Então, assim, o que nós devemos pensar? Na época que eu comecei a estudar essas questões da legítima defesa, sobre os ofendículos, né? A legítima defesa pré-ordenada, que nós, olha, a pessoa que bota uma cerca e machuca o outro está em legítima defesa, ainda que caco de vidro, ainda que cause lesão. São discussões teóricas dentro do direito que hoje se quer colocar uma legítima defesa pré-ordenada para um policial numa situação em que, infelizmente, nós não temos uma condição de inteligência e preparo suficiente na minha ótica. Hoje o que nós vemos, o confronto da polícia, principalmente no Rio de Janeiro, é a polícia atirando com armas militares debaixo do morro para cima, de onde vem o tiro, eles atiram. E muitas vezes o que nós vemos, que quem está atirando lá de cima atira em alguém fardado. Muito mais difícil é para um traficante errar o tiro do que para o policial errar o tiro. E quando o policial erra um tiro, e é um tiro com uma arma militar que muitas vezes acaba matando, atravessando barracos e matando 4 ou 5 pessoas com um disparo, quando acontece esse tipo de situação, a população se revolta contra a polícia. E é isso que deve ser evitado. Quando nós temos um atirador... Sim, o efeito da bala perdida, na realidade. Quando nós temos um atirador que vai mirar em alguém porque essa pessoa está com um rifle, se essa pessoa não estiver atirando em alguém ou ela não estiver na iminência de atirar em alguém, há mais chance de que aconteça um acidente, tá? Do que efetivamente
Porque geralmente esses olheiros do tráfico não ficam paradinhos esperando um tiro. Eles estão em movimento e não estão na iminência de matar ninguém naquele momento. Por isso que eu acho o sniper, ele é treinado para atirar no momento, por exemplo, que alguém está sequestrado, está com uma arma apontada para si, o bandido deu um vacilo, o sniper atira. Ok, aí está configuradíssima a legítima defesa. Agora, estar portando doutor, simplesmente atirar coloca em risco terceiros e que pode muitas vezes ser mais prejudicial do que benéfico. É que a discussão parece que o cara acordou de manhã e disse assim, eu vou matar a gente com fuzil. Não é assim. É dentro de uma operação. O que está se dizendo? A primeira via também, né? Quando tu vai fazer uma operação dentro de uma comunidade, tu tá te utilizando de uma estratégia de colocar snipers localizados para quando a força policial ingressar, tu abata em determinados pontos pessoas que estejam localizadas com fuzil, preparadas para resistência. É que, como se coloca, da forma que é colocada, parece que o cara acorda de manhã e diz, hoje eu vou matar a gente com fuzil. Não é assim. Não, mas a estratégia... Está sendo colocado dessa forma e está sendo passado para a população dessa forma. E o pior, está sendo passado para a polícia essa ideia. Não, mas não é isso. E muitas vezes o que a gente vê? Que a polícia se sente legitimada a agir de forma que não está prevista em lei. Porque o sniper é uma forma de inteligência de tu abater e de tu neutralizar situações de resistência para tu poder ingressar em comunidade e diminuir o confronto. Existe essa previsão na lei do Moro de que em situações de invasão de comunidades em que... Não, doutor, não. Assim, a questão de abater a pessoa com fuzil é isso que a gente tem que entender. Primeiro, a pessoa quando sai para fazer, né, o sniper, quando ele vai atuar em operação, ele não sai aleatoriamente, vou pegar o meu carro e vou sair no morro. Mas é isso, entendeu? Que o doutor está fazendo. Essa ideia que parece que não está lá no pacote de crime do Moro. Está no discurso. Está no discurso político. Não, mas a ideia... tomar o tiro, mas não está na lei isso. Não existe. É que a ideia, quem trabalha com a segurança, sabe... Isso, não estar, mas estar no discurso. O problema é esse. Vamos lá, vou parafrasear um pouco o Dr. Rodrigo. O problema está nos números, e aqui eu digo números de morte, porque número de morte podem me dizer o que for, mas quando morre demais, morre demais. Doutora, mas não é, doutora, é que é que se está preocupante, o que é preocupante é assim, primeiro, por que não deu certo a intervenção militar, e aí eu vou colocar para o senhor o entendimento, foi fracassado qualquer intervenção militar em qualquer comunidade, ela vai ser um erro pelo seguinte, como é que tu vai botar um soldado que não está preparado para a segurança pública, o soldado ele enganjou, ele tá começando a treinamento para o exército, especificamente, uma outra situação. Ele é treinado para arrasar o inimigo e não para investigar. Exatamente, não é... Concordamos. Entendeu? Primeiro ponto, então tu põe um menino de 18 anos, dá uma arma para ele, entra lá no morro e te vira, irmão. O cara vai pensar o seguinte, se eu matar alguém que... O traficante, ele não está escrito, sou traficante, entendeu? Ele está ali porque na hora que a coisa esquenta, todo mundo corre. Tu vai atirar em quem? Entendeu? E tu tá tomando tiro. Esse é o problema. Então tu pega uma pessoa militar, tá? Aí eu vou entrar na intervenção militar, porque não deu certo. Menino, 18, 19 anos, com uma arma na mão, pensando o seguinte, se eu matar alguém, eu tô preso. Ou eu mato alguém, estou preso, ou eu tomo um tiro e estou morto. Entendeu? Então o cara não vai fazer. Ele não vai, ele vai se esconder, ele não deu certo por isso. Nem o sargento, os tenentes, os capitães que estavam à frente, tinham condições de ordenar ou orquestrar qualquer operação policial nessas comunidades. Ponto. Aí é uma outra situação. O que se viu? É que toda vez que a força policial entra para alguma operação, é de baixo para cima. Se tu não fazer ela estrategicamente, aí se colocou a figura dos snipers. O que é? Posiciona estrategicamente. Quando tu tá adentrando, ao invés de trocar tiros,
tu já neutraliza e já entra e toma conta. Então estamos concordando, doutor. Exato. A questão não é a violência como retribuição, é a inteligência como prevenção e a violência como última razão. Mas ninguém, aí que está a questão, ninguém... Então o discurso é outro. Não é isso, não, doutor, não, assim, ó, doutor... Seria muito interessante que nós tivéssemos um policial aqui, porque isso é uma questão totalmente tática. A gente está discutindo lei na questão da legítima defesa, mas a questão do uso defensivo é tático. Não, tu tem assim, ó, a questão, o que acontece? É o uso do fuzil. É o uso do fuzil, porque assim, ó, quando tu faz a lei, doutor... A pergunta só, deixa eu só para entender, a questão do fuzil, é o fuzil, o sniper com o fuzil ou o fuzil rapaz lá no morro, ou o bandido, como queiram chamar? Não, doutor, não é assim, ó, o que acontece? É a questão assim, ó, quando tu faz... Perdão, desculpa interromper, senhora, pode falar. Tá. A questão de abater seria o rapaz, sim, que estivesse com fuzil no morro e tal, ou onde fosse, na comunidade, não vou dizer no morro, porque eu vou estar, né? Mas a questão não é, como o doutor disse, acordamos de manhã, vamos sair pelo rio e vai ter um sniper em cada prédio, pronto para qualquer coisa. Toda a utilização dessa questão tática de polícia, ela tem questões pontuais. São ações das polícias que vão sim precisar da ação tática de um atirador de elite. E um atirador de elite, a gente não está falando de qualquer integrante de uma polícia. Não é qualquer cara que é um sniper, né? Inclusive aqui em Porto Alegre nós temos snipers e há muito eles não eram usados para nada porque não tinha o aparelhamento certo de trabalho para eles. Né? Inclusive, eu acho que foi doado agora, nessa última doação que a Brigada Militar recebeu. Mas agora, assim, o que acontece? Não é qualquer pessoa que está lá e não é qualquer situação que nós vamos atuar. São situações pontuais em que nós precisamos, sim, preservar a vida e a atividade policial e da comunidade também. Porque o cara que está com fuzil na comunidade é qualquer um. Ele não sabe usar aquilo ali. Entendeu? Então, quem é que tem mais possibilidade de matar um inocente? O cara que tá ali no morro, que não tem treinamento nenhum, que tá com uma arma que de repente ele nunca viu na vida, ele saiu naquele dia de manhã e tomou aquela... Vai ser essa a tua atitude hoje. Essa vai ser a situação hoje. Qual é a situação ideal? A situação ideal é a premissa aquela de que tu entra, tu pega, tu suba uma comunidade. Começamos a concordar. A situação ideal é que ninguém morra. A ideia que a gente tem que buscar é que as pessoas não morram. Não, doutor, a ideia que seria a ideal para todos é aquela ideia de que uma atividade policial que ingressaria dentro de comunidades que hoje estão sitiadas e estão dominadas pelo crime, que o Estado tem que voltar a atuar nessas comunidades e tirar as comunidades da mão dos criminosos. O que elas fazem? Quando elas ingressam, elas entram e grande parte, como o senhor disse, que nós temos muitos confrontos. Morre muita gente no Brasil em confronto. Por quê? Vocês mesmos disseram que falta inteligência. Investimento. Qual é a noção? E aí eu quero dizer, por isso que nós estamos falando coisas diferentes, mas com as mesmas ideias. A questão do sniper é o quê? Tu vai ingressar numa comunidade para tentar enfraquecer o crime ou extirpar o crime daquela comunidade. Tu tá numa investigação, tu tá numa operação e tu precisa ingressar. Tu avista as pessoas posicionadas da defesa ali com fuzil. O que seria o ideal, de repente, para todos? A polícia ingressa, eles atiram e tu revida e derruba. Essa é a situação ideal, para ver que eles realmente estão com más intenções. Só que na vida real não funciona assim. O que acontece? Tu trocar tiros entre aquele que está segurando o posto do traficante, aquele criminoso que está fazendo a guarda, começa a atirar contra a polícia, vai pegar qualquer um, polícia, não polícia, vai pegar inocente, ele está atirando, ele não tem treinamento específico para isso, ele vai atirar para matar quem tiver na frente, ele não está importando com a vida. E a polícia que não quer morrer vai fazer a mesma coisa, vai atirar contra ele, e vai pegar pai de família, vai pegar criança, vai pegar inocente, vai pegar todo mundo. Então o confronto nos traz um prejuízo. Todo mundo sabe, eu sei, o senhor sabe, doutor, todos nós sabemos que o confronto, ele não pode existir. Tu evita o confronto ao máximo.
Agora, como é que tu evita o confronto? Tu identificou quem é que vai participar do confronto. Tu antevê quem vai participar do confronto. E antes que o confronto exista, tu neutraliza. Se tu não tem a forma de chegar antes dele atirar, tu mata. O sniper funcionava assim. Eu acho muito melhor entre a vida de um cidadão ou de um bandido, que seja, que também é um cidadão, mas é uma pessoa que tomou um caminho errado, e a vida de um policial, o remédio é amargo. Eu não queria que ninguém morresse, doutor. Eu não queria, eu não acordo de manhã pensando assim. Entendeu? Eu não acordo de manhã pensando, nossa, vamos matar a bandidagem. Pelo amor de Deus, não é isso. Estaria contra todos os meus princípios. Agora, se eu me coloco uma situação na frente em que se tem que escolher, eu não vou querer que o policial morra, doutor. Me desculpa, Concordo não quero contigo. mesmo. Concordo contigo. E Vamos acho fechar o primeiro que ele tem que fazer primeiro tudo que acordo. tiver que ser feito. Vamos fazer o primeiro acordo, então. Já houve um ponto de consenso, então, no Perfeito. programa. Se tiver que escolher entre uma vida ou outra, aí nós estamos fechando. Entre uma vida ou outra, eu não vou dizer que é vida A ou vida B deva ser escolhida. Não é isso. Eu não vou dizer nem que é do bandido, nem que é do policial tem que ser escolhida. Não é minha posição fazer essa escolha. A minha posição é procurar evitar a qualquer custo um aumento de mortes, tá? E tentarmos, com a análise do pacote do Moro, verificar qual vai ser o resultado desta ampliação da legítima defesa. Precisamos, né? Exatamente. Precisamos realmente ampliar a legítima defesa? A questão é essa. A gente está quase indo para o intervalo, tem ainda 2 minutinhos, queria ouvir 30 segundos cada um dos... É por isso que eu acho que a gente tem muito mais consenso do que contrassenso nessa situação. Se nós olharmos hoje, todos nós queremos a mesma coisa. O tema do debate hoje aqui é o pacote do Moro e o fuzil. O pacote do Moro não tem o fuzil. O discurso do Moro tem o fuzil. E o que chega muitas vezes para a população... E o que chega é o discurso. Lato senso, exatamente. Rede social, por exemplo... E é o discurso. E nós sabemos que o pacote tem suas falhas, tem os seus méritos. Agora, o discurso, para mim, tem muito mais defeitos, porque ele estimula o confronto e aí é que morrem os policiais. E é isso que a gente não quer. Então, nós temos aqui muito mais consenso do que divergência. Todos nós aqui queremos o quê? Que seja a última razão. Se for necessário, sim, mas só numa situação extrema. Vencemos o tempo do nosso segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o último bloco do Cruzando as Conversas, tratando do tema se os policiais devem ou não atirar com quem estiver portando um fuzil e o pacote anticriminalidade de Sérgio Moro. Tema muito palpitante, você está participando aí pelas redes sociais, está correndo aí no nosso vídeo, então na sequência a gente volta para o último bloco. Até já! Voltamos para o último bloco do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, tratando da área da segurança pública e a possibilidade dos policiais atirarem em quem estiver portando um fuzil, a partir de declarações do ministro Sérgio Moro e do governador do Rio de Janeiro, Witzel, e também o pacote anticriminalidade também de Sérgio Moro, um tema palpitante. Vocês estão acompanhando e participando pelo Facebook, através do facebook.com/RDC-TV Digital ou através do WhatsApp no 99815-9990 e a sua mensagem vai passando pela tela. Nesse terceiro bloco, eu gostaria de abrir com uma questão, retomando aquela questão que eu havia falado no segundo bloco, para a gente poder avançar, na perícia. Como é que fica essa situação uma vez esse policial que abate esse sujeito com um armamento, como é que se dá esse processo de perícia, ou como é que vocês avaliam o trabalho da perícia hoje no Brasil? Porque os números que o Daniel trazia de 1.700 foram questionados nesse sentido. Não, antes dos números, pelo amor de Deus, vamos falar a realidade? Perícia não existe. Nós estamos hoje com o nosso Instituto Geral de Perícia, um engarrafamento de perícias absurdo. Está aberto aí? A gente se pergunta se está aberto. Se está aberto, não está funcionando. Porque isso interfere em todo o processo da coisa. Na verdade, assim, as perícias têm interferido em todos os processos, onde se precisa, para todos os lados. Processos que deveriam ser absolvidos, que viriam a perícia, absolveriam o réu, não veio a perícia. E processos que a perícia condenaria o réu, não veio a perícia, o réu é absolvido, às vezes pela falta da perícia, e às vezes é condenado pela falta da perícia. Eu vou dizer, aqui no Rio Grande do Sul faliu. Agora, nos outros estados já faliu há muito tempo.
Em vários estados do Brasil. Eu tenho processo no Rio de Janeiro, tenho processo em São Paulo, tenho processo em Salvador, tenho processo no Amazonas, tenho processo em vários estados do país. E a gente reclama muito do nosso poder judiciário. Mas vocês não têm ideia da precariedade no Brasil inteiro. E nesse sentido, isso traz como consequência a pouca condenação ao final, menos de 10% dos números trazem de homicídios no Brasil. É um erro de condenação. Por vezes, eu não digo nem que é pouca. Aqui a análise não é. Obviamente, o número de homicídios e o número de casos que se chega a uma condenação é muito baixo. É evidente. Aqui não está se discutindo isso. É em torno de 8% só das pessoas, do número de homicídios. Talvez aquela pessoa que cometeu um homicídio e foi condenada em um, seja a pessoa que é autor de tantos outros que está na cifra oculta. Mas essa pessoa está condenada. Mas a questão não é... Eu acho que se condena errado. Por quê? Como eu vinha dizendo, por vezes, todos nós concordamos, por vezes, se a perícia viesse a tempo aos autos, Exatamente. ela absolveria o réu. Por vezes, se a perícia viesse a tempo aos autos, ela condenaria o réu. Então nós condenamos muitas vezes pela falta de perícia errado. E absolvemos errado. Aí está o detalhe, tem um outro detalhe. O erro Trabalhamos errado porque não números. temos o aparelhamento. É que poucas pessoas, e aí, voltando, eu gostaria que as palavras fossem colocadas diferentes, de forma diferente, para ver que a gente chegue em resultado um pouco diverso. Poucas pessoas são levadas a julgamento. Agora, eu acho um número elevado de condenações. Porque aquela pessoa que é levada a julgamento... concordo. Entendeu? Aí se usa o número. Muito poucas pessoas são levadas a julgamento. Parece ter obrigação de condenar ela. Não é porque ela é inocente ou culpada. É porque poucas pessoas são levadas a julgamento. Então, como poucas são levadas, esse tem que ser condenado. E não é assim. Então, o Instituto de Perícia acaba, de novo, faltando para poder comprovar se realmente aquela pessoa é culpada. Teses, né? Nessa questão de perícia, eu até tenho um exemplo que semana passada eu tive um julgamento em que o processo andou numa vara do interior. O caso era um caso onde a perícia realmente era importantíssima, porque dizia, realmente aconteceu aquilo que foi dito ou não, aquilo que foi dito desde o início não aconteceu. A perícia correu todo o processo na primeira fase, se instruiu todo o processo, se chegou a uma sentença, se recorreu, se apresentou razões, contra-razões, e a perícia chegou quando já estávamos indo para o TJ. Batendo aos 48 já nos acréscimos. E ainda tô aqui a perícia. Chegou, botaram no processo, manda pro TJ. Chegou no TJ, as primeiras pessoas a analisar a perícia foram os 3 desembargadores. O que está errado? Essa perícia devia ser analisada lá atrás. Sim. Lá na juíza do primeiro grau. E não foi. Porque a primeira análise tem que ser dele. Aí compromete quando chegou lá no TJ, verificaram a perícia e disseram, bom, mas essa história não está fechando. Há algo de errado nessa história. Essa história não está fechando exatamente como vem sendo contado. Pode ter acontecido de uma outra maneira, pode ter acontecido dessa. Aí se criou novas interpretações para aquilo que vinha sido dito. Mas a perícia devia ser trazida lá no início. E se demora muito uma perícia. Eu não estou falando de um processo curto, estou falando de um processo que se iniciou há mais de 2 anos atrás. 2 anos para uma perícia corpórea. Tu leva a pessoa lá, olha, faz o laudo e manda. Não é tão simples. Um processo que sequer deveria, ao meu ver, né? Sequer deveria ter saído do juiz agora. Ter sentenciado. Uma sentença sem ele não podia ser findada a instrução processual. Eu tenho um processo que está aguardando há 10 anos por perícia. 10 anos. Mas... 10 anos. Tá? Perícia de voz. Há 10 anos. Tá certo. É uma operação grande. São 26 réus. Foi muito badalada mediaticamente. Lá em 2009, tá? Mas não iniciou a perícia até hoje. Sequer iniciou a perícia até hoje. Porque simplesmente eles não têm como agendar a realização da perícia. Então, quando nós temos processos que ficam 10 anos esperando uma perícia de voz, é porque faliu, acabou. E isso aumenta a sensação de impunidade na avaliação dos senhores? Não, tudo aumenta a sensação de impunidade. Na verdade, eu acho que a questão é, exatamente, não é questão, infelizmente a população hoje, nós vemos aí muitos comentários dos nossos amigos telespectadores dizendo bandido bom, bandido morto. Agora, eu ia provocar nesse sentido, bandido bom é bandido morto. Não. O bom é o morto.
mesmo que não seja bandido. Porque eu até pensei em botar no meu filho o nome de No Fundo. Porque quando morre todo mundo diz, mas no fundo ele era boa gente. Qualquer um que morre fica bom, até o bandido. É impressionante, mas é assim. Então as pessoas dizem, bandido bom, bandido morto. Não, o bom também é bom depois de morto, o médio também é bom depois de morto, todo mundo depois de morto serve. Agora, o que nós temos hoje, na realidade, essa sensação de impunidade, na realidade me parece muito mais uma realidade de injustiça. Porque não é só impunidade, porque as pessoas têm uma necessidade de punição, mas muitas vezes elas esquecem que a questão é justiça. Às vezes, como bem disse o doutor, às vezes serve para absolver. Exatamente. E aí a gente não tem a justiça, mas as pessoas pensam, e por que não tem a punição? Não, mas aí por isso que os números, eu estava falando antes, no intervalo, os números. 8% vai ao julgamento. Exato. Mas aí tu tem a obrigação desses 8% serem condenados. E por vezes não são culpados. Não são culpados. Então, a questão, ela fica... os números valem para os dois lados, dependendo da ótica. Sim. Só para voltar à questão do rapidamente, fuzil... porque a gente está chegando perto do final. Só quero complementar que é o seguinte. Quando tu faz a lei de forma genérica e tu faz a previsão, né, para uma situação genérica, para depois tu julgar o específico. A questão do fuzil é uma questão de estratégia para que toda a operação ela seja preventiva. Ninguém é a favor da morte. Ninguém quer tirar a vida de ninguém. Esse é o primeiro aspecto. A partir daí, sabendo e aproveitando os números, as estatísticas, sabendo que o Brasil é um país que tem um elevado número de confrontos polícia e bandidos, uma forma de tu evitar esses confrontos, como? É trabalhar com a inteligência, trabalhar com a estratégia, e uma das formas da estratégia é essa, é tu se utilizar de pessoas com uma perícia muito grande em tiros, os snipers, né, usando a palavra mais conhecida, e aí tu utiliza para quando tu for fazer uma operação, tu consiga, antes da pessoa pensar em atirar, tu já abata ela para que a operação se concretize de forma a menos pessoas vir a perder suas vidas. Perfeito. Aproveitando o gancho, Dr. Wilson, 30 segundinhos, considerações finais. Eu queria agradecer o convite, né? É sempre bom, excelentes profissionais, excelentes doutores. A gente sempre aprende bastante e eu fico muito feliz em participar do debate. Conheço todos aqui do mundo de processos, já atuei com o doutor em processos, né, em conjunto, né, o doutor já vi a atuação no júri, e eu fico muito feliz e muito honrado da participação e ter podido estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigado. Beleza. Rapidamente, 10 segundinhos. Temos tempo? Não? Estouramos o tempo? Estouramos o tempo, então a gente fica por aqui cruzando as conversas. Quero agradecer mais uma vez ao Daniel Rossato, ao Wilson Stivaletti, ao Rodrigo Schmidt da Silva e a Marília Vargas, advogados que essa noite então debateram as questões da área da segurança pública, esse tema muito palpitante que mobilizou também a nossa audiência. Uma boa noite para vocês e até o próximo Cruzando as Conversas.